com fome e sede da palavra da glória? Então pegue a sua Bíblia e abra comigo na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4. Aleluia. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4. A partir do verso 16. Romanos capítulo 4, a partir do verso 16. Romanos capítulo 4, a partir do verso 16. Diz a palavra de Deus: essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé, a fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele na qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, como sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé, diga comigo, pela fé, mais forte, pela fé, ele se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós, os que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Quantos aqui creem no Cristo que morreu na cruz, foi sepultado e ressuscitou dos mortos? Joga a mão para cima e dá um glória a Deus. Aleluia. Espírito Santo, obrigado pela tua palavra, a palavra que muda, a palavra restaura, a palavra da fé. Fala conosco nessa noite, nesse culto tão abençoado, tão precioso, onde sentimos a tua glória, a tua presença, Pai. Te adoramos, ó Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e dizer a Ti, meu Pai, que é sempre um prazer poder testemunhar da glória que há em Cristo Jesus. Amém, amém, amém e amém. Pode sentar, glorificando ao Senhor. Aleluia. Nós falamos de Abraão e eu vim com o meu coração assim ardendo. Algo dizia Abraão, 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 Abraão. E eu cheguei aqui, a pastora leu sobre Abraão. Estamos no Abraão. E Deus tem certamente algo a falar conosco aqui nessa poderosa palavra. A vida de Abraão como pai da fé é um exemplo, é um modelo de vida, de relacionamento que Deus quer ter comigo e com você. Quando nós lemos a história de Abraão, ele é chamado de amigo de Deus. O relacionamento de Deus com Abraão foi um relacionamento ímpar, foi um relacionamento inigualável, porque ele simbolizou, prefigurou o relacionamento que Deus quer ter com todos os seus filhos. O tipo de relacionamento que Deus teve com Abraão, guarde isso, é o tipo de relacionamento que Deus quer ter com você. Alguns receberam já. Vou repetir. O relacionamento que Deus teve com Abraão é o relacionamento que Deus quer ter com você. É um relacionamento aonde ele é chamado de amigo.
Abraão é chamado de amigo de Deus. Ele se relacionou de forma tão extraordinária com Deus, que foi conhecido como amigo de Deus. Ele acreditou tanto em Deus, que ele foi conhecido como pai da fé, como um referencial do homem que andou com Deus. Abraão andou com Deus sem que uma lei dissesse para ele que ele deveria andar com Deus. Abraão serviu a Deus sem que uma lei dissesse para ele que ele deveria servir a Deus. Abraão deu o dízimo sem que uma lei dissesse que ele deveria dar o dízimo. Tudo que Abraão fez para Deus foi fruto de relacionamento, foi fruto de comunhão e foi fruto da fé que ele teve em Deus. E a Bíblia diz que Abraão foi justificado pela fé. E a Bíblia diz que ele foi muito abençoado. Deus chega para Abraão e diz: Abraão, eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar. E a partir de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Todas as famílias da terra serão benditas. Todas as famílias da terra. Agora, há uma promessa tremenda. O Novo Testamento, Paulo fala isso em Gálatas e Paulo fala isso em Romanos. O apóstolo Paulo, ele faz uma conexão entre nós e Abraão. Ele faz uma ligação entre nós e Abraão. E ele fala algo poderoso lá em Gálatas. Ele diz assim: e todos os que são de Cristo, quem é de Cristo? Oh, vai se alegrando aí porque a notícia é boa. Gálatas diz: todos que são de Cristo, quem é de Cristo? Todos que são de Cristo são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. O que quer dizer isso, pastor? A Bíblia diz, você já viu que crente gosta de dizer, crente não, todos nós falamos, o mundo fala, né? O judeu é abençoado. Onde tem judeu, o cara é rico, o cara é abençoado. Os judeus detêm a maior porcentagem da riqueza do mundo. Deus abençoou aquele povo. O povo judeu é abençoado. Deixa eu te dizer, Abraão é o referencial de bênção para o judeu. Até hoje, em Israel, o judeu reverencia Abraão como pai da fé. E ele é o referencial de bênção. Agora, tão abençoado ou mais abençoado do que a promessa para um judeu é para aquele que está em Cristo Jesus. Ele diz assim: olha, todos que são de Cristo, eles são herdeiros da mesma promessa de Abraão. A mesma promessa. Deus falou para Abraão: Abraão, eu vou te abençoar. Deus fala para aqueles que são de Cristo: eu vou te abençoar. Em ti serão benditas as famílias da terra. Recebe essa palavra, porque se você segue a Cristo e crê em Cristo, você também é descendente de Abraão e herdeiro da mesma promessa. Você está em Cristo. Agora, olha como Abraão foi abençoado, gente. Eu gosto de citar isso. Abraão foi um homem tão abençoado, porque imagina, alguém que recebe a missão de a partir dele, muitas famílias, as famílias da terra seriam abençoadas por causa da vida dele. Abraão não poderia ser alguém fraco. Abraão não podia ser alguém desanimado. Diz a Bíblia lá em Gênesis, que um dia, Abraão já, mais de 80 anos ele já estava. Tem alguém aqui com mais de 80 anos? Graças a Deus. Olha aqui, Abraão tinha 80 anos. Você acredita na Bíblia? Obrigado. Você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Não, tem coisa, fala a verdade, tem coisa que a gente acredita só porque está na Bíblia mesmo. Só porque está na Bíblia. Diz a Bíblia, lá em Gênesis, que um dia Abraão estava sentado na porta da tenda dele, no maior calor do dia. Qual é o maior calor do dia? Meio-dia. Sol escaldante do deserto. Um sol violento. Gente, o sol de deserto é de 50 graus para cima. Agora você imagina Abraão
mais de 90 anos, quase estava para ganhar o Isaac. Ela não estava grávida ainda. Ele recebe a visita do anjo que vem dizer: olha, a Sara vai engravidar. Mais uma confirmação. Ele está com mais de 90 anos. E ele está sentado na porta da tenda, no maior calor do dia. Ô gente, como é que a gente fica no calor, hein? E olha que nós não vivemos no deserto. Mas hoje já deu um calorzinho aqui. A gente já saiu de Santa Catarina com chuva, chegamos aqui com calor e está quentinho. Agora, no deserto, no maior calor do dia, com mais de 90 anos, tu acredita que a Bíblia diz que Abraão estava lá na porta da tenda, de repente ele olhou e ele viu que anjos vinham ao seu encontro. A Bíblia diz que ele levantou e correu. Tu acredita? Não, olha para mim. Tu acredita que um velho de quase 100 anos, no maior calor do dia, levantou e saiu correndo? Sabia que você não ia acreditar? Não, fala a verdade. Você já imaginou o seu apóstolo Washington? Jovial, abençoado. Você já imaginou? Abraão, um anjo. Você já imaginou, gente? Mais de 90 anos, o cara sai correndo da tenda, com 90 anos. Ei, essa é a bênção de Abraão. Na bênção de Abraão, irmão, não tem velho não. Na bênção de Abraão você vai estar cheio de vitalidade. Essa é a bênção sobre a tua vida. Para de dizer que você está fraco. Para de dizer que você está doente. Para de dizer que você... Essas minha dor nas pernas, essas minha dor de coluna não é mais sua. Você está em Cristo. A bênção de Abraão está sobre a tua vida. A gente tem que tomar posse. E as irmãs? Tem bênção para as irmãs também. Olha a bênção de Abraão. A bênção de Abraão é a bênção de Sara. Ô gente, vocês acreditam na Bíblia? Tudo que eu estou falando está na Bíblia. A Bíblia diz que a Sarinha já estava aí beirando os 70 anos. O Abraão pega a Sara, vão dar uma volta e chegam no Egito. Mas antes de chegar lá, tu acredita que Abraão olha para Sara e diz assim: Sara, vamos fazer um negócio? Nós vamos chegar nessa terra aí, e o faraó, ô gente, Faraó tinha a mulher que ele queria. Ele tinha um harém de mulheres. Olha o que o Abraão diz: nós vamos chegar nessa terra. O rei dessa terra vai olhar para você, Sara, e ele não vai resistir à sua beleza. Tu acredita na Bíblia? Abraão falou assim: Sara, tu é muito gata. Sara, você é muito linda, Sara. E quando descobrir que eu sou teu marido, esse cara vai mandar me matar para ficar contigo. Ô gente, nós não estamos falando da Miss Brasil com 20 anos. Nós estamos falando da Sara com quase 70 anos. E o Abraão disse: é bonita demais, Sara. Chegaram nas terras, não deu outra. O faraó botou o zoião nela e já perguntou: é tua irmã? O Abraão disse: é tua mulher? O Abraão já na hora: não, é minha irmã. O faraó: põe ela no meu harém. Gente, você parou para imaginar isso? Parou para imaginar? Não tem botox, não tem plástica, não tem produto de beleza mais extraordinário do que uma mulher cheia do Espírito Santo, cheia do poder de Deus, cheia do brilho da fé.
A fé te levanta, a fé te põe para cima, a fé te faz uma mulher viva, a fé te faz uma mulher cheia do poder de Deus, cheia do Espírito Santo. Aleluia! Agora, olha o que é ser amigo de Deus. Olha o que é ser amigo de Deus. Abraão ia metendo a Sara numa roubada. Na hora que o faraó ia possuir a Sara, Deus falou com o homem ímpio. E Deus falou assim: toca nela para te ver o que acontece. Se tu tocar nessa mulher, tu morre. Falei assim: mas Senhor, ele falou que era irmã. É a mulher dele. Se tocar nela, morre. É bom ter Deus como amigo, não é? Abraão, é como se Deus falasse assim: ó, Abraão é meu amigo, toca na mulher dele, eu te mato. Um amigo defende outro amigo. Por isso que Abraão era amigo de Deus. E olha que Abraão não estava totalmente certo não, mas a amizade com Deus e ele era tão grande que amigo não tem. Relacionamento de amigo é assim. Você está com ele, depois você pode até dar uma bronca nele. Ô roubada que você fez, rapaz. Mas não, mas na hora da luta você defende. Não toca nela não. Quantos amigos de Deus temos aqui? A bênção de Abraão está sobre a tua vida. Abraão um dia chamou Ló, o sobrinho dele. Falou assim: Ló, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Escolhe para onde você quiser ir. Aí o Ló, zoiudinho, olhou para um lado e viu as campinas do Jordão, árvores, flores. Olhou para o outro, deserto, terra seca. O Ló, esperto, disse: eu vou para lá, eu vou para as campinas do Jordão. Abraão falou assim: pode ir, eu vou para o deserto. Irmão, quando a bênção de Deus está sobre a tua vida, até o deserto vai florescer. Porque a bênção não está na terra, a bênção está na pessoa. A bênção não está no lugar, a bênção está na pessoa. Não é onde você mora que é o problema. Ah, eu preciso mudar dessa casa. Ah, eu preciso mudar dessa igreja. Ah, eu preciso mudar dessa cidade. Não, você precisa mudar é aqui, ó. O coração é a alma. Quando o coração está cheio de fé e pleno convicto em Deus, você pode morar no deserto. O deserto vai florescer. A bênção está na tua vida. A bênção, tem gente que não acreditou. A bênção está na tua vida. Para de dizer: ah, essa casa parece que tem alguma coisa ruim aqui dentro. Parece que tem macumba nessa casa. Se fizeram, agora você chegou. Agora eu cheguei. Outro dia a irmã chegou, falou: pastor, ora por mim. Foi, irmã? Eu preciso sair do meu trabalho. Por quê? Porque lá, pastor, entrou um gerente agora endemoniado. Pastor, pensa no caba ruim. Eu preciso sair de lá, pastor. O cara está cheio de demônio. No final do dia, pastor, eu fico até oprimida. Venho para casa assim, ó, oprimida. Pastor, ora para Deus me tirar daquele trabalho. Eu falei: você gosta do trabalho? Ah, eu gostava, pastor. Você ganha legal? Até que o salário não é ruim não, pastor. Então eu não vou orar para você sair de lá. Ai, pastor, não vou. Irmã, você já aceitou Jesus? Ela falou: sim. Você já batizou? Já. Irmã, quem é que está dentro de você? O espírito do cão ou o espírito de Deus? Falou: pastor, o espírito de Deus. Quem é maior? O espírito de Deus está em você ou o espírito maligno que está no gerente? No espírito de Deus, né? Então, minha filha, você vai chegar lá amanhã no trabalho, de peito erguido, e declarando para você mesmo: maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu sou luz no meio das trevas. Eu sou sal
para essa terra. Eu sou agente do reino de Deus aqui. Eu sou luz, aonde eu chego a treva tem que sair. O espírito da luz está comigo, onde eu chego o espírito das trevas tem que sair. E quando você encontrar aquele gerente, mete um olhar de paz do Senhor nele. Olha para ele e diz: paz do Senhor Jesus, meu querido. Chega chegando, irmã. Sabe o que vai acontecer no final do dia? No final do dia, os demônios vão chegar lá no inferno, e eles, ao invés de você estar oprimida, os demônios vão sair oprimidos no final do dia, e vão chegar lá no inferno, oprimido. E são os demônios que vão chegar lá para o diabo e falar assim: chefe, não manda mais a gente para aquele trabalho não, porque lá tem uma serva de Deus que oprime a gente. Deus te levantou, a bênção está sobre a tua vida, você é de Cristo, a bênção está sobre a tua vida, a bênção está sobre a tua vida. Aonde você chegar, a bênção de Deus se instala. Aonde você chegar, diga comigo: a bênção não está no lugar, a bênção está onde eu estou. Diga para o seu vizinho: a bênção está onde você está, meu irmão. Aleluia. Talvez a tua casa não é mais abençoada porque você vive dizendo: isso aqui é uma praga, isso aqui parece que enterraram um chifre de boi aqui nesse negócio. Não, você vai chegar dizendo: agora essa casa vai ser abençoada, agora esse lugar vai prosperar, agora esse lugar vai para frente. Louvado seja Deus. Por quê? Porque eu cheguei aqui. E não é porque eu estou aqui não, é porque o que vive em mim é maior do que a maldição, é maior do que tudo. Eu tenho a bênção, eu carrego a bênção de Deus dentro de mim. Louvado seja Deus. Abraão vive o milagre: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Levanta a mão e diga: as bênçãos de Abraão. Diga mais forte: as bênçãos de Abraão estão sobre a minha vida. Por que Abraão, ele tipifica no Antigo Testamento, profeticamente, o tipo de relacionamento que Deus quer ter comigo e com você? Muito simples. Porque o relacionamento que nós devemos ter com Cristo hoje deve ter a mesma base que teve com Abraão. E é isso que muitas vezes muitos cristãos não entendem. Existem muitos cristãos hoje que vivem no Novo Testamento, debaixo de uma nova aliança, porém com a mentalidade da velha aliança. Eu quero chamar a sua atenção. Por que Abraão foi abençoado? Por que Abraão andava com Deus e foi chamado amigo de Deus? Capítulo 4, a Bíblia diz que Abraão foi justificado pela sua fé. O grande segredo de Abraão foi a sua fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Aí você diz assim: pastor, mas eu não sou justo totalmente. Eu cometo algumas injustiças. Não é dessa justiça que a Bíblia fala quando a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Quando a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, está falando para aqueles que já aceitaram a Cristo Jesus e que em Jesus se tornaram justiça de Deus. Eu não sou justo porque eu sou justo, eu sou imperfeito. Eu sou justo porque Cristo Jesus é a minha justiça. Eu não sou santo porque eu sou perfeito, eu sou santo porque eu estou em Cristo e Ele compartilhou comigo a santidade dEle. Eu não sou vitorioso porque eu sou vitorioso, eu sou vitorioso porque Cristo venceu na cruz e Ele compartilhou a vitória dEle comigo. Abraão foi justificado pela fé, diga pela fé. A base do relacionamento de Deus com Abraão era a fé. Por isso que o apóstolo Paulo diz: sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta. Olha só, quantas marcas geniais
na fé de Abraão. Diga comigo, o segredo é a fé. Diga para o seu vizinho, o segredo é a fé. Tudo que Deus quer ver em você é a sua fé. Crentes ficam preocupados com muitas coisas, mas não se ocupam de ampliar a sua fé. Mas não é simplesmente ter fé. Muita gente tem fé em muita coisa, mas a sua fé tem que estar firmada numa pessoa. Seu nome é Jesus Cristo. Jesus disse em João 15: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Nada, nada. Você pode conhecer a história de Abraão, de Noé, você pode conhecer a história de Jonas, você pode conhecer a história de Davi. Se você não conhecer a história de Cristo, nada muda na sua vida. Cristo é a base. Paulo diz que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo na Bíblia aponta para ele. E nós precisamos entender isso. A fé de Abraão é que o fazia vencedor, e é a fé no Cristo que te faz vencedor. Paulo diz às igrejas, principalmente a Éfeso, ele diz: eu oro para que vocês cresçam no conhecimento em Cristo Jesus, que vocês cresçam na fé e recebam a revelação completa do amor de Cristo. Porque é essa fé em Cristo que vai te levar a viver os milagres do Senhor. O segredo de Abraão é a fé. Tudo que Deus quer ver em você é a sua fé no Filho dele. Quando 4 paralíticos, essa foi boa. Quando 4 homens levaram um paralítico até a presença de Jesus em Marcos capítulo 2, lá em Cafarnaum. Jesus estava em casa, lembra disso? 4 homens levaram um paralítico. Não tinha lugar para passar. Eles resolveram ir pelo telhado. Quando descem o paralítico pelo telhado, a primeira coisa que Marcos diz é: e Jesus, vendo-lhes a fé. Jesus olhou a fé dos 4 homens. Ele disse então ao paralítico: os teus pecados estão perdoados. E depois o curou. Porque em primeiro lugar, o que Deus vê é a fé. Vou te dizer algo, mas por favor, não fique escandalizado com isso. Deus não se move pelas nossas angústias. Deus não se move pelas nossas tristezas. Deus não se move pelas nossas necessidades. Deus se move pela nossa fé. Uma mulher dizia: se eu apenas tocar nas suas vestes, ficarei curada. Jesus olha para ela e diz: mulher, a tua fé. A tua fé. Uma mãe chega para Jesus e diz: minha filha está terrivelmente endemoniada. Vem, impõe as mãos sobre ela e ela será liberta. Era uma mulher gentia, era uma mulher sírio-fenícia. Ela não pertencia a Israel. E Jesus diz para ela: não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ou seja, Jesus estava dizendo: o meu ministério em primeiro lugar é para Israel. Os gentios eram chamados de cachorrinhos. Ela não sai chateada com Jesus, mas a resposta dela toca o coração do mestre. Ela diz: eu sei, Senhor, mas eu sei também que os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus olha para todo mundo e diz: eu nunca vi uma fé como essa em Israel. Por quê? O que essa mulher estava dizendo em outras palavras? Ela estava dizendo: Senhor, eu não preciso muito. O Senhor não precisa tirar a sua atenção de Israel. Só uma migalha. Eu creio que o Senhor é tão poderoso que só o farelo do teu poder põe o diabo para correr. Ah, meu Deus, que coisa linda. Só o farelo do teu poder põe o diabo para correr. Quem está aqui, quem está aqui, quem está aqui, quem está aqui, glorifica. E essa fé que Deus quer ver em nós. Essa fé firme em Jesus. Essa fé que faz a diferença. E esse é o segredo de Abraão.
Veja comigo, versículo 18. Abraão acreditava, ainda no finalzinho do verso 16, ele acreditava que Deus era poderoso para vivificar os mortos, e que Deus chama à existência as coisas que não existem. Diga, eu creio no Deus que chama à existência aquilo que não existe. Você crê? No Deus que chama à existência o que não existe? Você crê? De verdade? O crente, ele é louco. Não tem jeito. A pessoa que não tem o Espírito de Deus nunca vai entender um crente. Porque ele crê no Deus que traz à existência o que não existe. Há 10 anos atrás, pastor, nossa igreja tinha na época uns 1.500 membros. Eu passei na frente de um terreno no centro da nossa cidade. Cheguei e olhei para aquele terreno, e eu achei que era da minha carne. Eu desejei aquele terreno para a minha igreja. Eu disse, puxa, bem que esse terreno podia ser da igreja. Eu achei que era da minha carne. Depois a revelação veio, e eu aprendi que Deus é quem efetua o querer e o realizar. Isso me fez atentar para uma coisa. Eu quero chamar a sua atenção. Quando você for movido por um desejo, cuidado, atente bem, porque esse desejo pode ser de Deus. E se Ele gerou o desejo, Ele vai gerar o realizar. Fique tranquilo. Se é dele, Ele vai fazer. Tem gente que diz assim, não, Deus faz a parte dele e eu faço a minha. Não, a sua parte é crer. É isso que Paulo diz. Paulo não diz que uma parte é nossa, a parte é de Deus. Não, não, Deus faz tudo. Ele faz o querer e Ele faz o realizar. Tudo é Ele. Eu só preciso crer. Estamos numa reunião de fé? Aí eu cheguei, entrei no terreno, fiz o que todo crente de fé deve fazer. Sem dinheiro, entrei no terreno, pisei no terreno e disse, Senhor, onde pisar a planta do teu pé, eu não tenho dinheiro, mas eu creio que o Senhor pode nos dar. Fui embora, reuni uns 4 pastores e fui no terreno de novo. Onde 2 concordaram e pediram ao Pai, o Senhor vai fazer. Eu falei, gente, vamos concordar aqui que esse terreno vai ser nosso. Quando nós estávamos orando, chegou os proprietários. Achou que a gente estava fazendo macumba no terreno. Eu falei, não, nós somos pastores, nós estamos orando. Quanto vocês querem vender o terreno? Eles disseram, 6 milhões. 6 milhões. Eu fiz cara. Você não tem, mas pelo menos tem que ter panca de que tem. Vocês parcelam? A resposta deles foi, até umas 5 vezes, 6 vezes. Eu falei, beleza. 1 milhão por mês. Maravilha. Quase que eu disse para o tesoureiro, solta o cheque aí. Saiu eu e os pastores, com o rabinho entre as pernas, pensando com a gente mesmo, isso não é para o nosso bico. Sabe quanto que eu tinha em caixa na época? 8 mil. Negativo. Isso foi em março de 2006. Em outubro daquele mesmo ano, um corretor chegou na igreja para falar comigo. E ele disse assim, pastor, eu soube que o senhor quer comprar aquele terreno. Falei, quero. Mas está muito caro. E eu não tenho dinheiro. Ele disse assim, pastor, faz uma proposta. Falei, qual? Qualquer uma, pastor. Faça. O máximo que o senhor vai ouvir é um não. Eu falei, tu é crente? Ele falou, não. Então a mula acabou de falar com o profeta.
Deus usa quem Ele quer para despertar a gente. Eu falei, vou fazer. Fiz a proposta. Por minha conta de risco, baixei para 4,5 milhões, dividi em 120 meses. E botei entrada 300 mil. Para quem conhece a nossa cidade, é um negócio de doido os imóveis lá. E mesmo se eles aceitassem isso, gera um milagre. Mas ainda que eles aceitassem isso, pergunta se eu tinha 300 mil para dar de entrada. Não, eu joguei assim para seja o que Deus quiser. Passaram-se 2 semanas. Eu estou na minha sala, chegam os 3 proprietários com os 3 advogados e o corretor mula. Quando eu vi uma das proprietárias com a minha proposta na mão, eu falei, meu Deus, onde é que eu vou arrumar 300 mil reais? Não conhecia o pastor Osto ainda. Muito bem, pastor, nós vemos aqui, olhamos a sua proposta, mas está muito longo esse prazo, pastor. Vamos diminuir. Falei, gente, só Jesus na calma. Falei, tá bom. Aí, puxa daqui, puxa de lá, puxa daqui, puxa de lá. Pensa no troço, é impossível, gente. Impossível. Mas o Espírito Santo me deu uma palavra. Naquela tarde, olhando para eles, ele falou, hoje, essa igreja vai ser proprietária daquele imóvel. Puxa daqui, puxa de lá. Fechamos num valor 70 meses. E a entrada? O senhor vai dar entrada hoje? Falei, pois é. A entrada nós vamos parcelar. Eu vou parcelar em 6 vezes de 50 mil. E o senhor já vai começar pagando a prestação? Não, depois que eu terminar de pagar a entrada, eu começo a pagar as prestações. Aí um olhou para o outro e aceitaram. Mas 50 mil nós queremos hoje. Caramba, quinta-feira, 4 horas da tarde. Falei, tá bom. Tesoureiro, o talão do cheque. Gente, não faça isso em casa. A não ser que você tenha certeza que é de Deus. Eu nunca tinha feito um cheque num valor tão alto na minha vida. 50 mil reais. O tesoureiro do meu lado fazia assim. Falei assim, pastor, ficou louco. Entreguei o cheque de 50 mil. E eu falei assim, hoje é quinta, vocês não vão conseguir trocar esse cheque. Eles queriam trocar o cheque, porque o banco não vai liberar para vocês em menos de 24 horas os 50 mil. E até porque não tem fundo. Então, vou fazer o seguinte, terça-feira que vem, vocês vão vir aqui, vão trazer o cheque, e eu vou dar os 50 mil em dinheiro, mas o contrato a gente já assina hoje. Irmãos, eu subi quinta-feira à noite no nosso culto da vitória, com o contrato na mão, gritando, uhul, o terreno é nosso. A igreja pulou, deu cambalhota, deu capoeira, foi tudo. Eu falei assim, gente, só tem um problema. Eu tenho 50 mil para pagar. Terça-feira e não tem nada em caixa. Mas eu tenho uma palavra de Deus. Irmãos, eu não sei onde é que eu estava com a cabeça. Naquela noite, arrecadamos um valor, domingo. Domingo à noite o tesoureiro falou para mim, pastor, tem umas contas segunda-feira que tem que pagar, não tem jeito. Sobrou 30 mil reais. Bom, segunda-feira não tem culto. Não conhecia Belucci, nem Washington. Eu não tinha para quem pedir dinheiro emprestado. Eu tinha rapado tudo que de especial de minha conta. 30 mil, não tenho o que fazer. Fui para casa domingo à noite. Quem diz que eu durmo?
E eu do 30 mil. 30 mil. Rosa falou assim: por que você não dorme? É o 30 mil, né? Fui para a sala e fiquei lá. Jesus, o que eu fui fazer? Senhor, 70 meses, se eu não dormir 70 meses eu morro. Eu tenho que dormir, Senhor. Fiquei exausto orando. Apaguei no sofá, de tão exausto. E de tanta tensão eu apaguei. Mas antes de eu apagar, eu ouvi, não vou dizer que foi uma voz, mas no meu espírito, algo dizia: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Segunda-feira eu cheguei na igreja, os 50 mil, pastor, nada. Passou segunda-feira o dia inteiro. Terça-feira, fui para a igreja, 9 horas da manhã, cheguei para o tesoureiro, alguma coisa, alguma novidade? Não, pastor. 10 horas, eles iam chegar 2 horas na igreja. 11 horas da manhã, eu estou na minha sala, dizendo assim: Senhor, me ajuda a confiar, me ajuda a ter fé. Eu sei que o Senhor está me treinando, me ajuda na minha pequena fé. Novamente, vai, porque o dinheiro já está na conta. Cheguei na sala do tesoureiro e falei assim: irmão, abre a conta da igreja aí, que o Espírito Santo acabou de me dizer que entrou 20 mil na conta da igreja. O tesoureiro olhou para mim e falou: pastor, faz 5 minutos, eu estou abrindo isso aqui de 5 em 5 minutos. E nada. Mas faz quantos minutos você abriu? Não, agora já faz uns 5. Não, faz uns 2 minutos que o Espírito Santo falou comigo: pode abrir. Quando ele abriu, e ele olhou para mim, a lágrima dele já estava correndo. Ele falou assim: pastor, acabaram de fazer um TED, que até hoje eu não sei quem foi, de 20 mil reais na conta da igreja. Se eu for te contar tudo, eu vou ter que te contar 70 milagres. São 70 milagres. A última prestação nós pagamos em fevereiro de 2012, 140 mil. Nós pagamos naquele mês e eu pensei assim: uau, mês que vem vai sobrar 140 mil no caixa da igreja, aleluia. No outro mês não sobrou. No outro mês também não sobrou. No outro mês também não sobrou. Eu entrei em crise. Eu falei: Senhor, o que aconteceu? Nós pagamos o terreno e agora que acabou, o Senhor falou assim: nós, uma vírgula. Que nós? Eu paguei o terreno. Enquanto vocês precisavam, o maná veio. Ou vocês acham que você poderia pagar esse terreno? Ou vocês acham que a sua igreja podia pagar esse terreno? Que fique bem claro, nós, uma vírgula, eu dei esse terreno para a igreja. Hoje nossa igreja está nesse terreno. Hoje nós fizemos uma tenda. Estamos uma tenda, literalmente uma tenda, nesse terreno no centro da cidade. O apóstolo já pregou lá. Hoje esse terreno está avaliado em 30 milhões. É a avaliação desse terreno hoje. Ele é o que traz a existência. E você precisa crer num Deus que traz a existência. Talvez você não sabe como que o seu marido vai se converter, mas você já tem que começar a glorificar pela fé, pela transformação dele. Porque ele chama a existência o que não existe. Pastor, meu sonho é a casa própria. Então começa a profetizar e visualizar, porque ele chama a existência aquilo que não existe. Diga: eu creio no Deus
Deus que chama a existência aquilo que não existe. A cura da doença, a prosperidade, a tua empresa que você está sonhando, creia, já se veja nela. Que horas que termina, pastor? Meia-noite? 10 minutinhos. Abraão, esperando contra a esperança. Está tudo contra, mas ele acreditou. Essa é a fé no Cristo. Está tudo contra, mas o meu Cristo vive. Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, disse Jó. Está tudo contra, pastor. Abraão creu contra a esperança. Por que a Bíblia diz que ele creu contra a esperança? Gente, Abraão tinha 100 anos e o Isaac não tinha nascido. Chegou com 100. Então vamos botar aqui 99 anos. A Sara era 10 anos mais moça, 90 aninhos. A Bíblia diz que Abraão olhava para o seu corpo amortecido. Abraão e Sara olhavam no espelho e olhavam um para o outro e disse: só Deus. Só Deus, Sara. Mas ele creu, mesmo quando tudo estava contra. E sabe umas coisas que eu tenho aprendido na vida? Eu e Rosa temos aprendido, porque a gente, quando é casado, aprende junto. É que quando o vento está muito contra, é porque a vitória está bem pertinho. Pergunta para o seu irmão: o vento está forte aí? Então te prepara. Não desiste não. Continua crendo. Porque a vitória está chegando. Está chegando perto. Não desiste agora não, porque está chegando. Não desiste agora não, está chegando. Está chegando, não desiste não. Está chegando. Acredita. Quando tudo diz que não, a tua voz me encoraja a prosseguir. Vamos ficar de pé? Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, levanta a mão e diz: sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode. Vem em meu favor. Venha em meu favor e cumpra em mim. O Deus do impossível, o Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta. Sua destra me Se Deus falou com você hoje, se Deus falou com você hoje, sai do teu lugar, ocupa esse espaço pertinho do altar. Se Deus falou com você, se você está dizendo: pastor, isso foi rema de Deus para minha alma, isso foi rema de Deus para minha vida, Deus falou comigo nessa noite, Ele gerou fé no meu coração, receber a cura, fé para receber a conversão da minha família, fé para trazer à existência o meu sonho do próprio negócio, fé para viver o sobrenatural, fé para viver o que ninguém ainda viveu na minha família.
Talvez você diz, mas eu vim de uma família que não tem condições. Eu vim de uma família que são histórias de fracassos. Mas o Senhor está me falando que alguém aqui, que você olha para a sua família e diz, pastor, se eu olhar para a minha família não há esperança. Mas o Senhor manda te dizer que você é o primeiro que vai romper limites. Você é o primeiro que vai romper limites. A tua família vai ver a glória de Deus na sua vida. Os teus vão acreditar em Deus pela tua fé, por aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Receba por fé. Feche os seus olhos. Esse é o espírito da fé. O Deus que ressuscita os mortos e chama à existência aquilo que não existe. Feche os teus olhos. Traga à sua memória o que traz esperança. Traga à sua memória o milagre. E pela fé comece a dizer, Senhor, obrigado. Eu não posso, mas Tu podes. Senhor, eu não posso em minhas limitações, mas eu creio no Deus que chama a existência aquilo que não existe. Eu creio no Deus que chama a existência aquilo que não existe. Talvez você olhe para a sua vida espiritual e diga, mas quem sou eu, pastor? Se eu for contar para você a minha história, eu diria igual, quem sou eu, meu irmão? Para hoje estar aqui pregando a palavra de Deus e contando para você esse testemunho e tantos outros. Quando eu olho para mim mesmo, eu tenho a certeza de que Deus é amor. Quando eu olho para mim mesmo, eu vejo o tanto que Deus é gracioso. Porque apesar de mim, Ele tem feito tantas coisas. Porque não é nós, é a nossa fé no Cristo. É Ele quem opera. Talvez você, quando pensa no milagre, olha para a sua limitação. Você olha para o tamanho das tuas finanças. Você olha para o tamanho da tua casa. Você olha para o tamanho da empresa. Você olha para a crise. O Senhor não mandou você olhar para essas coisas. A Bíblia diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Hebreus 12, versículo 2. O qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. E não fazendo caso da vergonha, está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. O Senhor não mandou você nem eu olharmos para as nossas limitações. O Senhor diz, olha para mim. Se creres, verás a glória de Deus. Tem pessoas aqui que vão viver milagres essa semana. Tem gente que vai chegar em casa e vai ver um milagre na casa. Você saiu com um problema, mas vai chegar e vai estar resolvido. Porque Deus vai mostrar para você que é Ele. É Ele. Ele te chama apenas para crer. O justo viverá pela fé. O Espírito de Deus está aqui ministrando na sua alma, no seu coração. O Espírito de Deus está aqui tocando. O Espírito de Deus está aqui quebrando cadeias. O Espírito de Deus está aqui removendo barreiras. O Espírito Santo está injetando fé na tua alma para que você creia. Tudo que Deus quer ver em você é a sua fé no Filho dele. É a sua fé. E é a fé que nos faz andar sobre as águas. É a fé em Cristo que nos faz ver o milagre.
Comece a crer. Comece a falar de acordo com a fé. Mesmo contra a esperança. Mesmo que você olhe para as circunstâncias e as circunstâncias digam não tem jeito, você vai crer contra a esperança dizendo tem jeito. Eu creio, Deus vai intervir, Deus vai fazer, o milagre vai acontecer. Estenda as suas mãos. Receba, receba, receba. O Evangelho não tem a ver com aquilo que você faz. O Evangelho tem a ver com aquilo que você crê. O Evangelho tem a ver com aquilo que Jesus já fez lá na cruz do Calvário. Ele levou sobre si nossas dores e enfermidades. Ele se fez pobre para nos tornar ricos. A Bíblia diz que Ele, sendo rico, se fez pobre para que pela sua pobreza vos tornasseis prósperos. Ele se fez maldição para que você fosse abençoado. Você só precisa da fé. Alimente a sua fé. Eu sinto um mover do Espírito tão lindo aqui neste lugar. Tão lindo. Tão lindo, tão lindo, tão lindo, tão lindo. Prepare-se, prepare igreja, prepare igreja. Oh, meu apóstolo, prepara o que Deus vai fazer. Senhor, nós recebemos graça sobre graça. Senhor, nós recebemos a Tua palavra nessa noite. Agora eu sei que estás abençoando o Teu povo. Eu sei que milagres estão sendo liberados. Eu sei que cadeias estão sendo quebradas aqui agora. Eu sei que estás trazendo à existência aquilo que não existe. Receba, receba, receba a vitória. Receba a cura. Você que estava com dores, caroços, receba cura, receba cura, receba em nome de Jesus. Algum movimento que não acontecia vai começar a acontecer no seu corpo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Força nos ossos, nas pernas, receba agora, nos braços, no coração, nos pulmões, receba, receba a vida de Deus no seu casamento, na sua história familiar. Receba sobre os teus filhos. Benditos serão os teus filhos, benditos serão os teus filhos, em nome de Jesus. Eu abençoo tua casa, eu abençoo teu casamento, eu abençoo tua vida espiritual. Receba em Cristo Jesus, receba em Cristo Jesus. Levante as mãos para o céu e diga comigo bem forte: Senhor Jesus, eu confesso que eu creio que Tu és o Filho de Deus que morreu na cruz por causa dos meus pecados. Em Cristo Jesus eu sou restaurado, eu sou liberto de todo pecado, de toda maldição, de toda doença, de toda enfermidade. Eu creio na obra consumada da cruz do Calvário e chamo a existência em Cristo Jesus sobre a minha vida todos os benefícios da crucificação, da ressurreição, do sangue de Jesus e do nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Dá a mão para quem está ao seu lado aí. Não fica sozinho. Você que está na cadeira, gruda em alguém aí. Eu gosto disso. A Bíblia diz, e você diz que você crê na Bíblia. A palavra de Deus diz que onde duas pessoas concordarem sobre qualquer coisa,
Jesus disse: aonde dois sobre a terra estiverem em concordância e juntos pedirem essa mesma coisa para Deus, a Bíblia diz que Deus vai fazer. A Bíblia diz, sabe por que vocês não recebem? Porque vocês não pedem. Pedi, dá-se-vos-á, buscais e achareis, bata e a porta vai se abrir. Então, nós vamos fazer um exercício de fé aqui. Algumas pessoas, tem duas pessoas, uma do lado direito e do lado esquerdo. Mesmo você que está na ponta, compartilhando com uma só, não tem problema, já está valendo a palavra. Eu vou te dar 10 segundos, não mais que isso. Eu sei que você precisa de um milagre, como eu preciso. E quando eu quero um milagre, a pessoa com quem eu acordo todo dia, que é a dona Rosa Maria, eu digo para ela assim: amor, vamos concordar que hoje nós vamos receber uma grande vitória. Ela olha para mim e diz: eu concordo, meu amor, porque onde dois concordarem vai acontecer. Por isso não fica de bico com a tua esposa, com o teu marido não, senão quebra a aliança, o negócio fica feio. Então você vai agora dizer para essa pessoa que está do seu lado, em que área da sua vida você precisa de um milagre. Não precisa entrar em detalhes, mas você só vai dizer assim: irmão, concorda comigo aqui, eu estou precisando de um milagre de enfermidade, eu preciso de uma cura, ou eu preciso de uma resposta, uma causa na justiça que está emperrada. Olha, eu preciso da restauração do meu casamento. Olha, irmão, eu preciso de uma porta de emprego, eu preciso de uma resposta na minha empresa. Você vai ser bem objetivo. Conta para essa pessoa que está do seu lado, porque ela precisa concordar com você. Vai, fala aí, fala aí. Falou? Não ora já não, só fala. Falou? Você que ouviu aí o que o teu irmão pediu, dá para concordar, tranquilo? Só deixa eu dar um aviso. Cuidado com o que você pediu, vai acontecer. Esteja certo do que você está pedindo. Aquele que traz à existência o que não existe, ele vai fazer acontecer. Eu vou te dar alguns minutinhos para orar em concordância sobre essa situação. Você vai dizer: Senhor, eu concordo, meu irmão pediu aqui, eu quero dizer que eu estou no mesmo espírito, concordando com o milagre dele. Depois eu vou fazer uma oração e nós vamos repetir juntos, liberando uma concordância sobre toda a igreja. E quem crê, celebra. Eu creio nisso. Eu não fico feliz quando eu recebo o milagre, eu fico feliz quando eu peço, porque eu sei que quando eu peço eu já recebi por fé. E quem celebra tem direito a retorno. Diga comigo: quem celebra, tem direito a retorno. Então quando juntos nós dissermos amém, você vai dar um pulo. Só não passa do teto, por favor. O louvor vai se preparar aqui com um louvor bem animado, bem adoração, bem louvorzão. E você vai dançar, saltar, como se você já tivesse recebido esse milagre. Porque no mundo espiritual ele já aconteceu. Levanta a mão dessa bênção que está do teu lado. Levanta, levanta, levanta. Fecha os teus olhos aí. Começa a orar por ele agora. Ore, ore, ore. Senhor, eu concordo. Está ligado na terra. Eu concordo com o milagre nessa casa, nessa família. Eu concordo, Senhor, com a cura dessa enfermidade. Porta de emprego, empresa próspera, salvação da família. Eu concordo, Senhor, com aquilo que os meus irmãos precisam. Eu concordo com a resposta do Espírito Santo. Eu concordo, Pai, com o milagre na vida dos meus irmãos. No mesmo Espírito aqui, no mesmo Espírito. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo selar, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vida, eu profetizo sobre ti a vida.